Segundo Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos, algumas partes deste capítulo. Eu não vou ler tudo de uma vez, a gente vai, como diz lá na minha terra, picadinho. Todos acharam? Josafá. Que rei bacana foi Josafá. Perfeito? Não. Mas um servo do Senhor, e o Senhor realizou grandes coisas na vida e através da vida deste rei de Judá, que reinou em Jerusalém. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Repete comigo. Teve medo. Você já teve medo? Medo é um negócio ruim demais de se sentir. Vamos lá? Agora vai comigo para o versículo 12. Josafá, ele está falando com Deus, e o texto aqui vai nos mostrar que Josafá não teve apenas medo, mas também teve que lidar com mais duas coisas que prejudicavam demais o rei e o povo de Judá neste momento. O início do versículo 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Contra essa multidão que vem contra nós? E preste atenção agora. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Então, até aqui, Josafá estava com medo, trem ruim demais de se sentir. Não há, né? Quem sinta medo, e agora eu não estou falando medo de andar de montanha-russa. Eu tenho medo. Nunca andei, não quero andar. Joana ama. Se deixar, fica o dia todo rodando. Para não dizer que eu nunca andei de montanha-russa, lá no Beto Carreiro eu fui numa montanha-russa. Pelo nome vocês vão perceber o quanto ela era perigosa. Se eu não me engano, o nome era Tum Tum. Era isso mesmo? Acho que era isso. E passei medo. Eu e Mateus, né, Mateus? Parceiro. Eu não estou falando desse medo de montanha-russa. Por quê? Esse medo a gente pode até sentir, mas depois que a gente vai, a gente diz: uau! Mesmo que não tenha sido uau, para manter a pose, a gente diz: uau! Foi bom demais. Estou falando daquele medo
que desespera a alma da gente. E agora o texto nos diz que Josafá ele não tinha só medo, ele tinha também uma impotência diante do problema. Não há em nós força para resistirmos. Ele não diz nem vencer. Ele diz que não tem força para resistir essa grande multidão que vem contra nós. Impotência, irmãos, também é um sentimento assim, que aperta a alma da gente. É você querer fazer algo e não ter forças para fazer. É você querer resistir uma situação que não lhe é benéfica e você não tem forças para resistir. É você querer vencer um adversário que quer lhe fazer o mal e você não ter forças para vencer. Fraqueza não é qualquer tipo de fraqueza, é uma fraqueza que dá nó na alma da gente. Mas Josafá ele não tinha só medo diante da situação e também não sentia apenas essa fraqueza. Tinha mais um sentimento que se agarrava na alma daquele rei, daquele homem de Deus, e ele conta aqui para nós ainda no versículo 12, porque ele vai dizer assim: e não sabemos nós o que fazer. Gente, não ter direção em alguns momentos é apavorante, é desesperador. Não saber onde começar, não saber por onde ir, não saber o que fazer diante de um problema. E note aqui que Josafá, ele tinha os seus conselheiros, ele não era um rei solitário, ele era um rei cercado de pessoas muito boas para o aconselharem. E quando ele diz, ele não diz, eu não sei o que fazer, ele está dizendo, não sabemos nós o que fazer. Já fui atrás dos conselheiros, já busquei orientação, já busquei nos livros de história, já busquei na arte da guerra, já busquei em tudo que é lugar. Não sei o que fazer. Nada se encaixa com este grande problema que vem e vem contra nós. Essa ignorância diante de uma situação, irmãos, aperta o coração da gente. Quem aqui já teve medo? Quem aqui já se sentiu impotente? Quem aqui já passou por situações onde procurou orientação, direção sobre o que fazer e não encontrou? Agora me fale, isso é desesperador ou não? É. A gente roda na cama, roda para lá, a gente roda para cá. A gente perde o sono. O corpo começa a doer, os que têm cabelo, né? Do fio de cabelo da cabeça
Os que não têm cabelo, pastor, é do couro cabeludo. Que não é mais cabeludo, né, irmão? Para baixo, até a pontinha do dedo mindinho do pé. Dói tudo, irmãos. A mente é tomada de inquietação, o coração é tomado de uma desorganização, as emoções. Parece que uma nuvem toma o lugar aqui sobre nós, uma nuvem tempestuosa. Parece que tudo a gente começa a enxergar em preto e branco, vai perdendo o seu colorido, e a nossa vida vai secando de dentro para fora. Pastor, isso é muito verdadeiro. É. E como que a gente sai disso? Porque você há de concordar comigo que são sentimentos com os quais nós lidamos e teremos que lidar. Já lidamos no passado. Com certeza, pessoas aqui ou nos assistindo de casa que lidam com esses sentimentos no presente. E é certo que teremos que lidar com eles também no futuro. Jesus não escondeu isso de nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como a palavra do Senhor nos ensina, essas aflições não são apenas externas, mas elas também são internas. Elas não dizem respeito apenas ao corpo, elas também dizem respeito à alma. E Josafá está aqui, diante de uma multidão que vem contra ele, com medo, impotente e ignorante com respeito a saber o que fazer. Mal sabia Josafá que ele fez o certinho. Por isso a gente pode aprender com ele. Mal sabia Josafá que o Senhor estava trabalhando nele de tal forma que ele fez justamente o que deveria ter feito, ao ponto de ser para nós hoje aquele que nos ensina pelo Espírito e na palavra o que a gente tem que fazer quando bate o medo, a impotência e a ignorância diante de um grande problema, de uma grande tempestade, diante das adversidades. Vamos aprender com ele? Amém? Primeira coisa, e vou dividi-la em 3. Olhe aí para o versículo 3, diz que ele teve medo, e diz o que ele faz. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Oh, irmãos, primeira parte de 3 coisas que nós temos que fazer. Diante do medo, da impotência e da ignorância, frente às adversidades. Se colocar na posição daquele que busca ao Senhor.
Josafá se põe a buscar o Senhor. O texto vai dizer que ele apregou a um jejum para ele e para todo o povo. Josafá não buscou o Senhor sozinho. Ele era o rei. E ele declara: eu vou buscar o Senhor. E todo o povo vai buscar o Senhor junto comigo. E todo o povo, juntamente com Josafá, começa a buscar ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Irmãos, às vezes o medo bate, a impotência se manifesta, a ignorância nos toma, e a gente fica totalmente perdido, mas só permaneceremos perdidos se não nos colocarmos na posição de busca do Senhor. Porque quando a gente busca, a gente encontra. O Senhor não brinca de pique-esconde com a gente. O Senhor não se esconde dos seus. E também, quando nós o buscamos, Ele não vai para longe. Pelo contrário, Ele se aproxima. Porque merecemos? Não. É por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua fidelidade, do seu caráter imutável. É que Ele nos trata assim. Pastor, é verdade? É verdade. Irmãos, nós caímos em pecado, todos nós. Voltamos não só a face, mas as costas para Deus. Tomamos a nossa vida, as rédeas dela, confiados na força do nosso braço. Afundamos em um profundo lamaçal que não dava pé. Morremos, espiritualmente mortos. Nos afastamos de Deus ao ponto de existir entre nós e Ele um abismo intransponível. Mas a palavra do Senhor nos diz que na plenitude do tempo, o Senhor enviou o seu Filho. E Jesus veio, queridos, para caminhar nessa terra e para caminhar em obediência até a morte, morte de cruz. Morreu. E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Subiu aos céus e derramou o Espírito Santo da promessa. E fez tudo isso para buscar o perdido. Para resgatar aquele que estava não apenas sentindo um pouco de medo, não apenas sentindo um pouco de impotência, não apenas sentindo um pouco de ignorância com respeito ao que fazer. Mas ele veio para resgatar aqueles que eram escravos do medo. Aqueles que não estavam apenas fracos, mas estavam mortos. Aqueles que não tinham mais diante dos seus olhos a luz da vida, a verdade de Deus. E Ele nos resgatou. Bendito seja o nome do Senhor. Josafá se pôs a buscar o Senhor. E o Senhor se aproxima daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mas Josafá, ele faz uma outra coisa, que está lá no versículo 12. Quando ele está encerrando a sua oração, e ele diz: por quem nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos
em ti. Volto a afirmar, pensava que não sabia o que fazer, mas estava fazendo justamente o que deveria ser feito. Senhor, esse porém é maravilhoso, irmãos. Esse porém deve acompanhar a nossa vida todo dia. Está difícil, está complicado. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Está o caos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. A vida financeira está difícil. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O casamento está complicado. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os filhos estão dando muito trabalho, porém, os nossos olhos estão postos em ti. A enfermidade chegou, porém, os nossos olhos estão postos em ti. A perda é muito difícil, muito dura, porém, os nossos olhos estão postos em ti. As aflições existem, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oh, irmãos, Josafá se põe a buscar o Senhor, e Josafá coloca os seus olhos no Senhor. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. Eu gosto de fazer a seguinte interpretação. Eleva os olhos para os montes. E aí eu tiro o S para ficar um pouco mineiro. Eu trago para o mineirês. É uma hermenêutica nova. Eleva os olhos para o monte de problemas. E pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Elevo os olhos para o monte de confusão que eu estou nela. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Elevo os olhos para o monte de dificuldade com as quais eu estou lidando. Um monte de boleto que eu tenho que pagar. Um monte de problema que eu tenho que solucionar. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Josafá, como ele nos ensina, irmãos. Porque às vezes a gente deixa de olhar para o Senhor. Preste atenção, não é que a gente não tem que olhar para as dificuldades, porque a gente tem que lidar com elas. O salmista diz, eu elevo os olhos para os montes. Ele está vendo ali a situação. E Jerusalém é uma cidade envolta pelos montes. E, irmãos, ele põe os olhos lá e ele declara que ele olha um pouco mais acima, porque ele olha principalmente para o Senhor. Queridos, não importa o tamanho do problema, o nosso Deus é sempre maior. Não importa a dimensão da dificuldade, o nosso Deus está sempre acima. Não importa o quão profundo seja o buraco, o nosso Deus é poderoso para nos arrancar de lá. A gente não pode esquecer disso. Josafá coloca os olhos em Deus. Terceira coisa, o texto vai dizer, a partir do versículo 13, que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia,
filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, um adorador. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Terceira coisa, terceiro ponto dentro dessa primeira pergunta: o que a gente tem que fazer quando a gente é tomado pelo medo, pela impotência e pela ignorância? Se colocar na posição de buscar ao Senhor. Firmar os nossos olhos não no problema, não nas circunstâncias, não nas adversidades, mas em Deus. E em terceiro, ouvir a voz do Senhor. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, o Senhor fala conosco. E da mesma forma que falou com Josafá e todo o povo, Ele fala conosco hoje, pelo seu Espírito e através da sua palavra. A gente tem que ouvir a voz de Deus, irmãos. São muitas vozes ao nosso redor. É muita gente falando. São muitas coisas reverberando. São muitos os ruídos à nossa volta. E não é raro acontecer do medo, da impotência e da ignorância se perpetuar e até crescer em nossos corações, porque a gente está ouvindo gente, a gente está ouvindo o reverberar desse mundo, a gente está ouvindo os ruídos, a gente está ouvindo tudo. A gente só não está ouvindo Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, se a gente não ouve a voz de Deus, preste atenção, não existe absoluto silêncio na nossa alma. Não existe. Se nós não estivermos ouvindo a voz de Deus, a gente vai estar ouvindo a voz de alguém. Ou a nossa própria, ou vai ter barulho na nossa alma, ou a gente vai ouvir a voz do mundo, ou a voz do diabo, ou a voz... Não existe silêncio absoluto. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Lembra lá do Samuel? Samuel estava lá na casa do profeta, do sacerdote. Foi consagrado por sua mãe ao Senhor. O Senhor fala com ele uma vez, ele acha que quem está o chamando é o Eli. Ele vai lá, me chamou? Não. O Senhor fala com ele de novo, Samuel, Samuel. Ele vai lá de novo, está me chamando? Não. Só que aí o tutor de Samuel percebeu, peraí. Isso já aconteceu comigo. Ô Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, você responde assim, Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oh, irmãos, a gente tem que aprender. Tem hora que o Senhor está falando com a gente, os ruídos, os barulhos roubam de nós a voz do Senhor. Jesus conta a parábola do semeador para nos ensinar isso. A semente é a boa palavra de Deus, dirigida a nós. Mas às vezes ela cai na beira do caminho.
Às vezes ela cai num solo cheio de espinhos ou num solo rochoso. Mas ela há de cair também na boa terra. O nosso coração tem que ser boa terra, irmãos. Não pode ser um lugar onde o diabo rouba a semente, a voz de Deus. Não pode ser um lugar onde essa voz do Senhor é sufocada por outras vozes. Não pode ser um lugar endurecido ao ponto da voz do Senhor, a boa semente, não frutificar dentro de nós. A gente precisa dar atenção à voz de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá no Salmo 27, versículo 8, que eu já brinquei com alguns irmãos, que eu vou tatuar aqui. Vou repetir, já brinquei com alguns irmãos que eu vou tatuar aqui. Mas só quero lembrar que um dia eu brinquei com os irmãos que eu ia tatuar o nome da minha esposa. Brincadeira para mim é coisa séria. Que é um versículo maravilhoso, que diz assim: pastor, eu não gosto de tatuagem. Não é um versículo não, só estou explicando. Eu não gosto de tatuagem. Meu irmão, é simples, não faz. Resolveu o problema, acabou. Amém? Ninguém vai te forçar. Fique em paz. Joia? Recado dado. O versículo diz assim: ao meu coração me ocorre. É um salmo de Davi. Buscai a minha presença. Gente, olha o que Davi diz. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. O que está acontecendo com Davi? O Espírito Santo está sussurrando no coração dele. Buscai a minha presença. Ô Davi, buscai a minha presença. Ô Davi, buscai a minha presença. E a resposta de Davi está no mesmo versículo. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu já passei muita vergonha e até continuo passando. Não sei você. Pelas tantas vezes que o Senhor sussurra no meu coração. Buscai a minha presença. É a mesma experiência de Davi. É o mesmo Espírito falando e chamando. Mas eu não dou a mesma resposta de Davi. Tanto barulho, tanto ruído, tanta coisa. Podemos usar como desculpa? Não, Davi era rei de Israel. Com certeza tinha muito mais trabalho do que eu e você. Mas ele respondia: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Diante do medo, da impotência, da ignorância, o que a gente faz? Se põe a buscar o Senhor. Amém, irmãos? Coloca os nossos olhos no Senhor e ouve a voz daquele que fala conosco, pelo seu Espírito, de maneira poderosa. Isso aí, meu irmão, resolve. Gente, resolve. Resolveu para Josafá e resolve para mim e para você. Porque não há nada que a gente precise, preste atenção nisso, para lidar com o medo, com a impotência e com a ignorância diante das grandes adversidades da vida, ou até diante das menores. Não há nada que a gente precise que esteja fora de Deus. Vou repetir. Não há nada que a gente precise que esteja fora de Deus. Amém, irmãos? Olha só o que o texto vai dizer.
E aí a segunda coisa, eu coloquei aqui, quando Deus fala conosco, irmãos, e olhe só, é muito claro no texto, é para criança entender. Olha só, o Senhor fala por meio do Espírito Santo, e vamos pensar aqui, primeira coisa que Josafá estava sentindo era o quê, gente? Medo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que diz aí o versículo, o finalzinho do versículo 15, eu vou ler todo ele, disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, preste atenção, o Espírito Santo vem sobre Jaaziel, mas quem está falando é o Espírito Santo, é o próprio Deus. E o texto diz que dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E a primeira coisa que ele vai dizer é o quê? O que está escrito aí, gente? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Perfeito amor, o perfeito amor é Cristo, revelado na palavra, manifesto em nossos corações pelo poder do Evangelho, lança fora todo medo. Irmãos, por que os crentes hoje estão tão medrosos? Porque eles pararam de ouvir a voz do Senhor. Vamos voltar em 2000 e... Vamos dar passadinha em 2020? 2021? 2022 a coisa já começou a diminuir. Mas se nós crentes do século 21 formos bem sinceros, irmãos, passamos medo, hein? Não? Passou ou não passou? Passou. Outra pergunta. Era para tanto? Sabe o que eu percebi na pandemia, irmãos? Um monte de crente com medo de morrer. Mas, pastor, mas isso não é normal? Ninguém quer morrer, né, gente? A gente se guarda, a gente se preserva. Mas do jeito que foi, gente, foi um negócio assim que eu fiquei... Será que esse povo está crendo na vida eterna? Será que esse povo lembra que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o morrer é lucro? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Será que esse povo já entendeu que aqui nós somos forasteiros, peregrinos, estrangeiros? Que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo? Será que esse povo sabe que um dia vão morrer mesmo? Será que... O que será que está acontecendo? Muitos crentes foram tomados pelo desespero, irmãos. O cuidado era necessário. Regras, algumas que foram impostas, deveriam ser seguidas. Não devíamos realmente ter a loucura de reunir uma multidão, porque o nível de contaminação era muito grande. Tudo bem, regras, usar máscara.
Há lá as dúvidas, mas até aí tudo bem. Mas se desesperar na alma, isso não. Isso mostrou que a gente ouvia mais os noticiários do que a voz de Deus. A gente ouvia mais é o OMS, isso mesmo? Do que a palavra de Deus. A gente ouvia mais secretário de saúde do que o sussurro do Espírito Santo, dizendo para nós: não temais, nem vos assusteis. Eu estou com vocês. Quer vocês vivam, quer vocês morram, vocês são meus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E do meu amor, está lá em Romanos 8, nem a morte. Ele começa por isso, irmãos. Nem a morte, aquilo que mais pode nos apavorar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem poderes, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Quando a gente ouve a voz do Senhor, o Senhor trata com o nosso coração. Tratou com medo de Josafá. Segunda coisa que Josafá tinha, o que era? Impotência. Não temos força para lidar com essa, para resistir, não é nem vencer, para resistir essa multidão que vem contra nós. O que a gente faz? O que a gente vai fazer depois, calma aí. Não tem força. Olha só, volte seus olhos aí comigo, versículo 15 ainda, o finalzinho dele. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Precisa ter força para quê, Josafá? Eu é que vou lutar por vocês. A peleja não é vossa, a peleja é minha. Irmãos, como a gente esquece disso? Como que a gente se esquece daquilo que está lá em Romanos também? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, nos deu o que havia de mais precioso. Antes por todos nós o entregou. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Oh, irmãos, se a gente ouve a voz do Senhor, Ele trata com medo e Ele trata com a nossa impotência diante das circunstâncias, dizendo: calma, eu estou aqui. É como aquele pai que se põe junto ao filho dizendo: calma, papai está aqui. Para o filho talvez o desafio seja enorme, mas para o pai é algo muito simples. Calma, papai está aqui. E tem as mães também, né? Calma, mamãe está aqui. Aí eu acho que dá mais coragem. Aquelas mães corujas, né? Vocês estão entendendo, irmãos? A gente ouve a palavra do Senhor, a gente é encorajado a confiar. Não na força do nosso braço, mas na força do nosso Deus. E isso aqui encheu o coração do apóstolo Paulo, ao ponto dele dizer assim: quando sou fraco, é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Uma outra tradução que eu gosto demais também é essa: quando sou fraco,
é que sou forte, porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele nunca deixa os seus sozinhos. O apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, ele diz, falando sobre a sua partida, está falando sobre a morte, e ele diz, o meu Deus é poderoso para me levar até o reino celestial. Meu Deus é poderoso para me sustentar em todos os momentos. Meu Deus é poderoso para lutar as minhas batalhas, que na verdade são dele. Agora, a gente esquece disso muito fácil. E quando a gente esquece, o mesmo desespero que o medo instala dentro da gente, é o desespero que a impotência instala dentro da gente. Ontem eu estive 3 horas conversando com um casal muito amado. E foi dessa conversa que essa palavra veio ao meu coração para pregar nessa noite. E este casal amado, passando por alguns problemas de cunho familiar. Pastor é assim, irmãos, a gente vai para abençoar, a gente sai abençoado. Porque o que eu vi lá foi um casal que estava convidando Deus para tomar suas lutas. Que estava dizendo para Deus, Senhor, a gente não consegue lidar com isso não. Mas a gente sabe que o Senhor pode. E eu não tenho dúvidas de que os milagres vão começar a acontecer. Amém, irmãos? A palavra de Deus no coração nos faz lidar com o medo, lidar com a impotência. E qual era o outro problema de Josafá? Que tinha agarrado em sua alma e apertava o seu coração. Ele não sabia o que fazer. Ô, irmãos, há momentos da vida que tudo que a gente quer é que alguém nos pegue pela mão e nos leve em segurança. Está tudo tão nebuloso, está tudo tão difícil de entender, está tudo tão difícil. A cabeça está tão tomada, a alma está tão apertada, parece que o mundo está encolhendo assim, a gente está sendo pressionado dentro dele. Nessa hora, tudo que a gente precisa é alguém que faça assim, ó, vem cá, tá, você está comigo, confia em mim. E esse alguém é o Senhor, irmãos. Tem gente que Deus usa a gente com toda certeza, mas a gente não pode esquecer que é o Senhor que está fazendo. Porque se não tiver o Senhor, tem hora que a adversidade é tão grande que quem vem ajudar pega nele. Vim ajudar. Ah, meu irmão, entrou, levou um pedaço. É verdade, irmãos. Mas com o Senhor, aí não. Aí a gente entra, a gente abençoa. A gente não é semelhante ao que Jesus fazia. Ele tocava no leproso, ele não pegava lepra, ele curava o leproso. E a mesma coisa começa a acontecer conosco. A gente lida com pessoas adoecidas na alma e a nossa alma não fica doente. A gente é instrumento de Deus para levar cura para a alma do outro. E olha só, ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito Santo falando, versículo 16.
Josafá não tinha um mapa da guerra, Josafá não tinha um Waze ali para usar, vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado. Mas o Senhor lhe dá justamente isso. Ô Josafá, você não sabe o que fazer? Então vamos lá. Amanhã descereis contra eles. É amanhã, Josafá, não é hoje. Como a gente é precipitado, né, irmãos? Muitas vezes. Quem aqui nunca trocou os pés pelas mãos? Quem aqui nunca botou o carro na frente dos bois? Quem aqui nunca foi precipitado? Tem hora que trava, irmãos. Tem que fazer uns exercícios. Quem aqui nunca foi precipitado no falar, precipitado no agir, precipitado no reagir? Ninguém escapa. Amanhã, Josafá. Amanhã. Você que é um imediatista, a palavra de Deus vai te ensinar a esperar. 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 Palavrinha difícil, irmãos. Nós somos impacientes e imediatistas. A gente quer para ontem. Aí acabamos como Esaú, que trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, porque estava com muita fome e não soube esperar. Ou somos como Saul, que perdeu o trono de Israel, porque não aguardou a chegada de Samuel e foi oferecer sacrifícios ao Senhor, o que não era papel dele. Amanhã, Josafá, a palavra do Senhor nos ensina a esperar, irmãos. Segue o texto. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. O Senhor começou a falar por onde que o inimigo está vindo. E fala até onde eles vão se encontrar. Encontrá-los-eis no fim do vale. Ô, gente, para quem não sabia o que fazer, é maravilhoso, não? Segue o texto. Defronte do deserto de Jeruel. Então, eles vão por ali, nós vamos por aqui, Senhor. Estou entendendo? Amanhã, e a gente vai encontrar eles no final do vale. Mas, Senhor, ainda é uma multidão. Como que vai? O que eu tenho que fazer? Neste encontro não tereis de pelejar. Ué, Senhor, não vamos lutar, não? Eu não falei que a peleja é minha, mas preste atenção. A peleja de Israel sempre foi de Deus. Mas muitas vezes Deus lutava com e por meio do seu povo, dando vitória ao seu povo. Eles tiravam a espada, lutavam e o Senhor dava vitória. Agora, Josafá, nem lutar vai precisar. Mas tomai posição. Ô, gente, olha só. Isso aqui é importante. Esse negócio de tomar posição, irmão, é muito importante. A gente não gosta disso. Primeiro que nós já nascemos em pecado e a gente não gosta que ninguém diga para a gente o que a gente tem que fazer. Fala que você gosta. Eu amo quando alguém diz o que eu tenho que fazer. Não gosta. Não gosta. E o pecado é tão que a gente já nasce assim. Criancinha de 1 ano, você fala, não põe a mão aí. Ele põe. Não vai lá, ele vai. E assim vai. Geralmente, isso passa depois dos 100 anos. Pecado, irmão. Mas o texto aqui diz, tomai posição. Quer ver outra coisa que a gente não gosta? Ficar parado. Está escrito aqui, ó. Tomai posição e ficai parados. Ah, dificuldade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que dificuldade a gente tem, irmãos?
Tem uma frase que eu uso bastante quando eu estou conversando com a equipe pastoral, com o conselho da igreja, com os diáconos, com a liderança. Eu falo assim: se a gente não atrapalhar, vai ser bom demais. Porque a gente tem um potencial, irmãos, para atrapalhar as coisas que Deus está fazendo. Que às vezes eu imagino o diabo assim, de braço cruzado, só esperando a gente fazer o que a gente já faz, por conta própria. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. E volta lá: não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Não sabia o que fazer, Deus está falando para ele, vai fazer isso. E às vezes, guarde isso, irmãos. Sabe o que Deus diz para a gente fazer? Nada! Toma posição, fica parado, pelo amor de Deus. Porque senão você vai atrapalhar o que eu estou fazendo. É muito difícil, né, irmãos? Para nós, não é não? Mas é difícil demais, não é? É ou não é? Deus fala com a esposa: fica parado, eu vou mudar seu marido. Aí Deus fala assim: não, e não fica só parada não, fica calada também. Eu vou mudar ele. Eu vou mudar ele. O Senhor diz ao marido também: fica calado, meu, toma posição. Mas a gente não consegue, irmão, se não for pelo auxílio do Espírito Santo. Sou pastor, eu tenho que lidar com casais em crise. Irmãos, assim, com raríssimas exceções. Geralmente, quando o pastor chega, a vaca já foi para o brejo. Estou falando sério. Já não é mais uma enfermidade, já é a morte. Já não tem que curar, tem que ressuscitar. E por que é que a vaca foi para o brejo? Essa expressão tem aqui em Sorocaba? Tem. Eu já estou aqui há 8 anos também, né? Parar com essas perguntas. Já sou sorocabano. E amo Sorocaba, viu, irmãos, de coração. Por que é que foi? Porque eles foram empurrando ela assim. Vai. E a mulher fala e o marido rebate. E é um tal de jogar a culpa no diabo, irmãos. Lembra lá no Éden? A serpente tentou Eva. Eva passou para o Adão. Quando Deus chega para exortar o Adão faz o quê? Joga para a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher nem hesita, ela foi a serpente. Gente, o diabo está lascado, velho. Tudo cai em cima dele. E tem que cair mesmo. Vai queimar a eternidade toda, não. Mas, irmãos, se a gente não assume os erros que a gente faz, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. Se não há perdão, não há restauração. Começou com o diabo é o tentador, ele impulsiona, ele realmente faz de tudo para a gente cair ladeira abaixo.
mas o pecado é nosso. E a gente tem que dizer: Senhor, o pecado é meu, eu me arrependo, me perdoa e restaura tudo que eu destruí por conta desse pecado. Pela voz do Espírito, o medo é tratado, a impotência é tratada, a ignorância é tratada. Quem que a gente precisa ouvir, irmãos? O Senhor. O Senhor. Nós abandonamos. Irmãos, eu falo isso, quando eu falo isso, tem gente que diz: pastor, mas eu louco. Não, de maneira geral. Os cristãos abandonaram as Escrituras. É um livro que pouco se lê em nossos dias. A gente pega um versículo ou outro. Talvez se eu perguntar aqui, qual foi a última vez que você leu essa história de Josafá? Está aí na sua Bíblia, como está na minha. Uma história tão rica. Ah, mas pastor, o senhor sabe dessas coisas porque o senhor estudou no seminário. Não! A gente se aprofunda na palavra quando a gente se interessa por ela. Oh, irmãos, e ela está na sua mão. Mas o desejo de Deus é colocá-la dentro do seu coração. Aí quando vier o medo, meu irmão, você vai ouvir: não tem mais. Quando estiver diante de uma situação e se sentindo impotente, você vai ouvir: eu estou contigo. A luta é minha. Quando estiver sem saber o que fazer, você vai se ver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Faz isso, isso. Não faz isso, faz aquilo outro. É para todo crente, irmãos. É para todo crente. E depois que o Senhor fala conosco e nós temos o nosso coração ministrado, medo, impotência, ignorância tratados, o que a gente faz? Já indo para o final dessa palavra. A gente adora. A gente adora. A gente adora. Olha o texto comigo. Versículo 18 em diante. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Buscamos o Senhor, colocamos os nossos olhos no Senhor, o Senhor falou conosco. Ouvimos a sua voz, Ele tratou do medo, da impotência, da ignorância. O que a gente faz agora? A gente adora o Senhor. Agora preste atenção. Eles adoraram antes. A multidão contra eles, os adversários estão vindo, marchando pela terra e navegando pelo mar. Esse quadro não mudou, mas eles já estão fazendo o quê? Adorando. Não tem que esperar o quadro mudar para você adorar. A gente adora antes das coisas mudarem. Porque a gente está adorando a Deus, principalmente por causa daquilo que Ele faz. A gente está adorando a Deus, principalmente por aquilo que Ele é. Quem adora a Deus só por aquilo que Ele faz, perde o privilégio, a experiência maravilhosa de adorá-lo antes.
do milagre acontecer, antes da bênção chegar, antes. Agora, adora porque grandes e profundos milagres já aconteceram. Onde? Dentro do coração. No caso aqui, do coração de Josafá e do coração de todo o povo. O medo estava dominando agora? Não mais. A impotência? Não mais. A ignorância quanto ao que fazer? Não mais. Essas coisas não dominavam mais o coração de Josafá, nem o coração de todo o povo. Por quê? Porque Deus falou. Então eles adoram, em voz alta, sobremaneira. Segue o texto, versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram. Quero enfatizar aqui que eu imagino, o texto não diz, que esse povo dormiu. O texto subentende, mas não diz. Porque diz o texto que eles pela manhã se levantaram. O povo dormiu, irmãos. Com medo, impotência e ignorância tomando o coração, esse povo ia dormir, gente? Não ia. Mas depois que Deus falou, o povo dormiu. Pela manhã se levantaram. Tem muita gente com insônia, porque não está ouvindo a voz de Deus. Tem uns pecadores também que basta começar a ler a Bíblia que dá sono, né? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, preste atenção nisso, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. De manhã levantaram, arrumou o exército, botou os adoradores na frente. Vão cantando, adorando ao Senhor na frente, vai cantando ao Senhor e adorando ao Senhor junto com vocês. Agora note aqui comigo, eu falei igual o Hernandes. Note. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar. Quando, irmãos? Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Adore antes e adore durante. Estou vendo nada, estou adorando. E mesmo você não vendo nada, Deus pode estar fazendo tudo enquanto você adora. O texto é claro, irmãos, eu amo essa expressão aqui, tendo eles começado a cantar e dar louvores a Deus. Foi assim, né? Josafá diz: vamos louvar, vamos adorar. E já tinham adorado antes, no dia anterior. Levantaram de manhã e o que eles vão fazer? Vamos adorar, vamos marchar, mas debaixo da orientação de Deus, adorando, tendo eles começado a cantar e dar louvores a Deus. O Senhor foi lá e desbaratou os seus inimigos. Adore antes, adore durante. Pastor, mas como que eu sei que é antes que é durante? Aí que está. Adore sempre. Adore sempre. Vai ter um momento que a sua adoração está acontecendo antes.
Deus ainda não começou a fazer nada com o seu problema. Mas vai ter uma hora que a sua adoração já vai estar acontecendo durante. O texto segue, diz assim: porque os filhos de Amon, de Moabe, gente, eles começaram a brigar entre eles. Eles mesmos se mataram. Que povo. Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto. Imagina a cena, você imagina, não? Procurou ver a multidão. Imagina o povo chegando. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias, a multidão era grande, irmãos, 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. 26. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale, ao nome do vale, Vale de Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Eles fizeram o quê depois? Louvaram, adoraram, bendizeram ao Senhor. Meu irmão, adore antes, adore durante, adore depois. Amém, irmãos? Todos nós podemos passar por momentos onde o medo, a impotência e a ignorância tomam o nosso coração diante de uma grande adversidade, ou até diante das pequenas. O que a gente faz? Se põe a buscar o Senhor. Coloca os olhos no Senhor e ouve a voz do Senhor, que pelo Espírito fala, tal como falou no passado. Só para a gente ficar mais grato e ao mesmo tempo envergonhado. O Espírito veio sobre Jaziel. O Espírito já está dentro de mim e dentro de você. E Jesus disse: eu vou enviar o Consolador, e Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Quando a gente ouve a voz do Espírito, quando a gente ouve a palavra de Deus, o medo é tratado, a impotência é tratada, a ignorância é tratada. A gente descobre que a resposta para tudo isso, que aperta a nossa alma, está no Deus a quem servimos. E aí, meu irmão, o que a gente pode e deve fazer é começar a adorar. Antes, durante e depois.